Bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal Tantas pelo Mundo. E o nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre a visita do Papa Francisco ao Iraque, está bem? Vamos falar o que é que isso significa e a importância desse momento. Bom, antes de mais, ao falar desta visita do Papa ao Iraque, é preciso dizer o que é que aconteceu antes. Ou seja, o Papa já tinha, previsto esta viagem há mais tempo. Só que por causa da pandemia, por 2 vezes essa viagem foi adiada e o Papa disse: não, eu não posso mais defraudar os cristãos do Iraque, não posso mais, enganá-los, entre aspas, e então até fez uma chantagem com o Vaticano, que foi, caso eles não autorizassem, ele próprio se ia meter num avião comercial e desta vez, fosse o que fosse, acontecesse o que acontecesse, ele iria ao Iraque visitar aqueles cristãos. Bem, antes de mais, falar de 2 coisas importantes. Porque é que o Papa quer ir ao Iraque? Em primeiro lugar, por aquilo que o Iraque é hoje, a situação que o Iraque está a viver. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que há lá cristãos, mas também tem a noção que vai visitar um país de maioria muçulmana. E obviamente que há aqui alguma tensão, enfim, algum melindre, mas o Papa quer ir. Portanto, nós vamos ter que falar desta viagem do Papa de 2 maneiras. Há uma viagem pastoral, portanto ele quer visitar os cristãos do Iraque, e há obviamente também uma viagem política no sentido do encontro entre os cristãos e os muçulmanos. Qual a preocupação para o Papa Francisco de ir ao Iraque, sobretudo nesta história recente do Iraque? Portanto, é bom enquadrar isso. Portanto, nós sabemos que praticamente todos nós ouvimos falar das guerras do Iraque. Na primeira guerra tentaram destronar, o ditador, o Saddam Hussein, não conseguiram, mas na segunda guerra que fizemos contra o Iraque, acabaram por fazer com que o Saddam Hussein acabasse por cair. O problema foi que o país a seguir entrou praticamente num caos. Os países que, coordenaram, essa guerra não se entenderam, no fundo acabaram por não se preocupar muito com a situação, foram um bocadinho ignorantes e quem vai acabar por tomar conta do país vai ser aquilo que nós ouvimos falar constantemente no Estado Islâmico, o que ainda piorou a situação. E só muito recentemente, depois desta situação toda dos ataques terroristas e por aí fora, é que nós temos visto o Estado Islâmico a retroceder e, nos últimos 2 anos, o país conseguiu ter algum controle sobre ele próprio. Portanto, percebemos um bocadinho este enquadramento da visita do Papa. Mas o Iraque tem uma história muito importante para os cristãos. Aliás, o Iraque é muito importante para nós entendermos até a história da Bíblia e ajudar a interpretar a Bíblia. É bom dizer que a capital do Iraque é Bagdade, e Bagdade é, na prática, hoje a cidade antiga da Babilónia, ou seja, o que é hoje Bagdade era a antiga Babilónia. E esse é um nome que já nos diz alguma coisa, sobretudo das histórias da Bíblia. Portanto, esta visita do Papa ao Iraque tem também essa função de nos recordar toda a história da Bíblia que ali aconteceu. Então, qual é a verdadeira importância da cidade da Babilónia para a história da Bíblia? Na realidade, ela começa com um rei chamado Nabucodonosor, que nós hoje até falamos assim de uma forma mais simples, Nabuco. E o que é que este Nabucodonosor fez? Ele invadiu Israel por volta do ano 500 a.C. e ele praticamente vai acabar com o último bocadinho que ainda pertencia aos judeus, do reino de Israel do Sul, o que é hoje a Judeia. E, portanto, ele vai exilar o povo todo para a Babilónia. E os judeus, quando chegam à Babilónia, eles dão-se conta de uma situação, que é uma civilização muito mais avançada do que a civilização, judaica da época.
E eles até vão pôr em questão Deus. Então, mas se nós somos o povo eleito, como é que esta civilização é muito mais avançada do que nós? O que é que Deus tem andado a fazer connosco? E vai acontecer ali um fenómeno engraçadíssimo, que é, como eles estão longe da sua terra, o que é que eles vão fazer? Vão começar a reunir e a escrever as suas tradições mais antigas, para que nunca esquecessem essas histórias. E sem querer, vai nascer, nesta época de Nabucodonosor e na Babilónia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, quando nós falamos do Gênesis, do Êxodo, o livro do Levítico, dos Números e do Deuteronômio, estes 5 livros nasceram nesta época do exílio do povo na Babilónia. E, portanto, sem esses livros, nós hoje não conseguimos interpretar a história da salvação que vem no Antigo Testamento. E isso foi muito importante e aconteceu aqui, no Iraque, nesta cidade de Bagdade. Mas, para a história da Bíblia, o Iraque não é só a Babilónia. Hein? Por exemplo, temos a Nínive. Quando nós ouvimos na Bíblia a zona de Nínive, pertence hoje ao Iraque. Aliás, na zona de Nínive, que ainda hoje tem esse nome, é onde vivem a maioria dos cristãos muçulmanos no Iraque, tá bom? E depois, obviamente, o local mais importante sobretudo agora para os cristãos e para os judeus, é a figura de Abraão, que onde é que ele nasceu? Em Ur da Caldeia. E Ur da Caldeia é uma cidade que fica no Iraque. Agora, o que é que o Papa vai verdadeiramente fazer ao Iraque? Olhem, muito honestamente, o que o Papa quer é falar com os cristãos de lá. Lembremos-nos, o Papa Francisco é argentino. Ele viveu num país, ou vem de um país, cuja preocupação, sobretudo com os mais pobres, é uma coisa que ele sempre, teve por princípio. E nós sabemos que a sua história como cardeal e como bispo, ele teve sempre essa preocupação com os mais pobres. E o que é que o Papa faz nesta visita ao Iraque? Chama a atenção, precisamente, da realidade dos cristãos mais pobres. E apesar de estarmos num país muçulmano, o Papa sabe que os cristãos, sobretudo aquela zona de Nínive, são perseguidos. E no fundo o Papa faz uma mensagem de solidariedade, ou seja, nós estamos com vocês, vocês não desanimem, mas também faz uma mensagem para dentro da Igreja. Vocês olhem para estes cristãos, olhem como eles vivem, são perseguidos. Mesmo assim eles não negam a sua fé. E isto no fundo o que é? Estar a fazer com que nós nos voltemos um bocadinho para as origens do cristianismo, que era quando Jesus deixou os apóstolos, no início a Igreja foi perseguida. Os judeus e os romanos não acharam piada nenhuma à nova religião que estava a aparecer e, portanto, sofreram a perseguição, mas tiveram que se manter fiéis à sua fé. E o Papa, com esta visita ao Iraque, está-nos a querer dizer isso, ok? Vocês olhem para estes cristãos como um exemplo do que foi o cristianismo no início e que deve continuar a ser hoje. Cari fratelli e sorelle, le notizie che giungono dall'Iraq sono purtroppo molto dolorose. I nostri fratelli sono perseguitati, sono cacciati via, devono lasciare le sue case senza avere la possibilità di portare niente. Distruzione dappertutto, distruzione di case, di patrimoni religiosi, storici e culturali. Esiste il rischio che la presenza cristiana sia cancellata proprio nella terra da cui si è propagata nel mondo la luce del Vangelo. La Chiesa è madre e come tutte le madri sa accompagnare il figlio bisognoso, sollevare il figlio caduto, curare il malato, cercare il perduto, scuotere quello addormentato e anche difendere i figli indifesi e perseguitati. Oggi vorrei assicurare, specialmente a questi ultimi, cioè gli indifesi e perseguitati, la vicinanza. Siete nel cuore della Chiesa.
La Chiesa soffre con voi e la Chiesa è fiera di voi. Mas agora o Papa sabe que, obviamente, vai a um país muçulmano e, portanto, ele não vai descurar, digamos, esse contacto, sobretudo com as autoridades muçulmanas. Portanto, o Papa vai também para fazer esse diálogo. Portanto, vai ser um momento muito importante, digamos, o encontro do Papa com os líderes islâmicos. É muito importante dizer que eu não vou falar neste vídeo sobre a diferença entre xiitas e sunitas, mas, portanto, no Iraque nós temos uma posição muito mais radical do que é hoje ser muçulmano e, portanto, é um momento muito importante neste diálogo que o Papa tem com esses líderes. É importante dizer que no Iraque esta relação entre o Estado e, sobretudo, a Igreja, no caso não é a Igreja, portanto a religião muçulmana, é muito diferente do que se vive hoje na Europa. Portanto, o Papa sabe que na história da Igreja, quando a Igreja surgiu, a partir de uma certa altura, a Igreja assumiu um poder não só espiritual, mas temporal, muito grande. E digamos que até mais quase aí ao século XIV, século XV, praticamente a Igreja até decidia quem é que ia ser rei. Okay? A partir da Renascença a Igreja começa a perder essa capacidade, mas só vai completamente fazer a divisão praticamente no século XX, em que, digamos, hoje o papel da Igreja nos países ocidentais é um papel espiritual e um papel social. Já não tem esse papel de mandar. Mas o Papa vai visitar um país que não está a viver dessa maneira. Portanto, ele sabe que, por exemplo, se houver alguma provocação do cristianismo em relação aos muçulmanos, aqui na Europa isso pode ser um problema tipo intelectual e espiritual, mas no Iraque aquilo tem consequências bem graves para os cristãos que lá vivem. E, portanto, o Papa sabe que vai reviver, portanto, visitar essa realidade. Então, nesse encontro com os líderes religiosos e políticos do Iraque, qual vai ser a mensagem do Papa? Literalmente, uma mensagem de paz. E nós temos que entender esta autêntica mensagem do Papa. Porque nós hoje, isto é para ajudar a interpretar, nós olhamos, por exemplo, para os nossos líderes políticos e vemos discursos muito engraçados, mas muitas vezes por trás desses discursos não são verdadeiros, ou seja, há ali muita chantagem, há ali muita hipocrisia, no sentido, ok, vocês cedem, nós também podemos ceder, se não cedem, nós não cedemos, e portanto, eu sou honesto, nós vivemos neste momento num mundo de paz? Muito sinceramente não. O que nós vivemos é num mundo que na realidade tem ausência de guerras reais. Mas nós vivemos em constante estado de guerra, de palavras, de atitudes e de gestos. E o que o Papa vai lá fazer é sentar-se a uma mesa e dizer: é possível falarmos de paz autêntica? É possível falarmos abertamente, olhos nos olhos, deste problema ou desta situação que nós queremos para as pessoas, que é a paz? E perceber que quando discutimos qualquer assunto que mexe com a vida das pessoas, isso tem implicações sociais, tem implicações também espirituais. E, portanto, o que o Papa conseguiu foi sentar-se à mesa e dizer: é possível falarmos autenticamente de paz. E foi isso que ele fez. Na realidade, o Papa hoje tem esta imagem de pacificador, um homem da paz. Nós sabemos que isso acontece desde o João Paulo II, com as viagens apostólicas, mas também o Bento XVI e sobretudo também o Papa Francisco continuam a desempenhar esse papel. É muito engraçado que até países que muitas vezes não têm uma grande tradição católica querem que o Papa vá lá, porque reconhecem da sua voz essa autoridade de uma pessoa que vai, digamos, criar pontes, que vai criar laços, que vai criar realmente um espírito de paz. E, na realidade, o Papa Francisco, quando vai ao Iraque, quer também desempenhar essa função. Ou seja, no fundo, o que é que eu estou a querer dizer é que quase em todo o mundo
Hoje em dia as pessoas, quando ouvem falar o Papa, elas têm a certeza absoluta que daquela boca não vai sair algo que vai criar tensão, que vai criar problemas. Normalmente sai uma palavra que unifica, uma palavra de compreensão, muitas vezes de perdão e, portanto, uma palavra que cria um espírito verdadeiramente de paz nas pessoas. E como conclusão desta primeira parte, o que o Papa quer dizer é que qualquer religião, qualquer texto sagrado tem que ser usado para a paz. Ou seja, o Papa faz uma atenção muito especial para todas as situações em que usam os textos sagrados para se declarar uma guerra. Ou seja, isso aconteceu no tempo do cristianismo antigo. Ele, obviamente, reconhece que acontece um bocadinho na parte muçulmana atual, portanto, e ele diz: uma pessoa inspirada por Deus nunca pode, digamos, proferir uma palavra que vá criar uma guerra. Portanto, e inclusive o Papa diz no Iraque que utilizar um texto da Bíblia, utilizar um texto do Alcorão ou um texto sagrado de qualquer outra religião para se fazer guerra, isso é uma mentira, isso é uma má interpretação do contacto de Deus com o homem. Portanto, o Papa quer, nesta situação concreta do Iraque, deixar isso bem claro. Nunca podemos usar estes textos para declarar uma guerra. Antes, pelo contrário, estes textos devem ser usados para nós nos unirmos e termos paz. E na realidade, quando o Papa Francisco se encontrou com o Ayatollah no Iraque, no fundo essa foi a discussão que teve em cima da mesa. E mais do que uma discussão, foi um compromisso de não voltarem a usar os textos da Bíblia, os textos do Alcorão, os textos sagrados para se declarar um estado de guerra ou se declarar, digamos, uma incompreensão ou uma situação que vai ferir as pessoas. E o segundo momento da viagem do Papa ao Iraque é na realidade o contacto direto com os cristãos de lá. E aí o Papa apercebe-se das dificuldades. Neste momento nós temos um problema que, digamos, os cristãos são perseguidos, não têm praticamente oportunidades, não têm até uma esperança de futuro de vida ali e a maioria deles quer sair do Iraque. E, portanto, o Papa reforça a ajuda dos cristãos do mundo inteiro, pede que os cristãos no mundo inteiro ajudem os cristãos no Iraque, porque sem esse apoio financeiro é praticamente impossível, sobretudo ao nível das causas sociais e também na educação. E depois o Papa faz um discurso, digamos, para dentro e para fora do Iraque, para a Igreja, que é, para dentro, ele diz: olhem para estes heróis, que nesta situação, perseguidos, não abandonam a sua fé e não renegam a Jesus Cristo. E depois faz um discurso para os cristãos de fora, do mundo inteiro, e dizem: olhem para eles como um exemplo a seguir. Mas depois o Papa visitou um sítio muito especial, que é Ur da Caldeia, onde, digamos, viveu Abraão e de onde Abraão saiu em direção à terra de Canaã, como promessa de Deus. E na realidade, desde o início do cristianismo, que em Ur havia comunidades cristãs. Só que depois, quando houve o Império Árabe, digamos, houve ali uma separação de territórios e inclusive a parte ocidental e a parte oriental ficou dividida, não havia grandes contactos e, portanto, eles vão desenvolver inclusive vários rituais cristãos que hoje nós conhecemos, o rito caldeu e o rito melquita. Na realidade, o Papa celebrou uma Eucaristia em Ur da Caldeia e fez um gesto fantástico. Ele começou por celebrar a Eucaristia, começou a celebração em latim, mas ele seguiu o rito caldeu, que não é igual ao rito latino. E, portanto, o que é que o Papa quis dizer com esta mensagem é que, apesar de vocês terem estado separados, estão longe, apesar de, até com essa distância, terem criado uma forma diferente de viver e celebrar a Eucaristia e o cristianismo, nós somos todos da mesma família e somos cristãos. E isso foi uma mensagem muito forte que o Papa deixou em Ur da Caldeia. É claro que o Papa faz aqui um discurso muito importante em Ur da Caldeia, por causa de Abraão. O Papa recorda que ele saiu dali em direção à terra de Canaã, que hoje é a Terra Santa, a terra de Israel. E lá ele vai dar origem
às 3 grandes religiões. É na prática isso, ou seja, com o primeiro filho, Ismael, vai nascer o islamismo, com o segundo filho, Isaac, vai nascer o judaísmo e depois do judaísmo, com Jesus Cristo, vai nascer o cristianismo. Portanto, esta figura do Abraão, que nasceu naquela cidade em Ur do Iraque, vai ser o pai destas 3 grandes religiões. Isto no fundo até parece um bocadinho ridículo, quer dizer, ele parece que tem 3 filhos que ainda hoje não se entendam e andam por ali à pancada uns com os outros. E na realidade a grande mensagem do Papa é a ver se a gente se entende. Nós no fundo somos todos irmãos, vimos todos do mesmo pai e portanto o Papa teve esse privilégio de visitar o local onde essa figura de Abraão nasceu e dar-nos esta mensagem. Vamos lá ver se nos entendemos a partir daqui e se criamos verdadeiramente um espírito de unidade e de paz entre estas religiões. Espero que tenham gostado deste vídeo, está bem? Fixem sobretudo esta mensagem de paz do Papa e pronto, cá nos vamos ver no próximo vídeo daqui a 8 dias. Eu espero que tenham gostado e já sabem, não se esqueçam de pôr aqui um likezinho aí no cantinho, do outro lado tem o subscrever, e tem que tocar lá no sininho, que é para depois vocês receberem a indicação de que o vídeo vai cair, está bem? Espero que tenham gostado e tudo de bom para vocês, está bom?